O nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Aragaki. Ele é sócio da Grant Thornton Brasil, mestre em Ciências Contábeis pela PUC. É um prazer tê-lo conosco. Doutor Cura, um prazer é todo nosso. O que vem a ser a Grant Thornton Brasil? A Grant Thornton Brasil é uma empresa de auditoria, consultoria e outsourcing, bem como BPO, que se posiciona como a quinta maior empresa global e no Brasil, buscando uma alternativa aí às grandes corporações de auditoria, as mais famosas, mais tidas como Big Four, uma alternativa no mercado. Agora, é uma empresa internacional, é uma empresa mundial, e me parece que vocês estão fazendo uma série de serviços para que as empresas consigam reduzir os seus custos. Isso é real? Isso é real. As linhas de serviço também buscam isso, de qualquer forma, seja na auditoria, no compliance, na maior deles da demonstração financeira, que é uma das bases para obtenção, por exemplo, de crédito, seja na área de advisory, na redução de custos com trabalhos em processos e auditoria interna, e fusão e aquisição, que tem sido bastante crescente no Brasil, bem como o outsourcing, a terceirização, que também busca reduzir um pouco de custo, reduzir um pouco o back-office das empresas. Agora, essa redução de custo, como é que ela ocorre? Qual é o trabalho específico que as empresas estão buscando para reduzir o seu custo? Dentro da nossa perspectiva e da nossa linha de atuação, é claro, uma das buscas que tem crescido bastante é pela terceirização. As empresas, dada a situação, especialmente muitas empresas locais, mantêm-se o core business, o seu negócio, e terceirizam as áreas de back-office, como contabilidade, a parte fiscal, folha de pagamento, até mesmo tesouraria em alguns casos, e o sistema. Quer dizer, você transfere para um terceiro a responsabilidade do seu back-office, reduz o seu custo e mantém o foco no seu negócio principal. E aí você concentra na produção propriamente dita. Exatamente, no seu core. É uma das alternativas, tanto para esse tipo de empresa, como eu disse, familiares locais, mas também muitas das empresas startups que começam, que são adquiridas e que não necessitam ter este custo todo no back-office e acabam buscando essa solução de redução de custos. O primeiro passo é fazer essa terceirização, o segundo passo é fazer auditoria. Exatamente. Primeiro a terceirização busca essa redução de custos na medida em que não há necessidade. Agora, por outro lado, há empresas que não estão em situação tão crítica, que já têm estabilizado essa questão toda de custos e que necessitam de auditoria porque precisam melhorar a governança, precisam buscar crédito, eventualmente passa pelas instituições financeiras a avaliação desses balanços, e um balanço auditado certamente acaba trazendo um pouco mais de credibilidade para os stakeholders que estão interessados em prover fornecimento, serviços ou empréstimos. Agora, muito se comenta sobre como se prepara uma empresa para que isso ocorra. Quais seriam as suas recomendações? Bom, nós citamos um pouco no início a questão de fusões, aquisições, negociação de empresas. É um caminho também, e isso tem crescido fortemente nos últimos anos. Eu acho que, inclusive com o aumento do preço do dólar, tem favorecido os investidores que têm buscado as empresas, têm buscado fortemente empresas do segmento de tecnologia, empresas de serviços e alguns segmentos, como indústrias. Eu diria que numa situação como essa, em que eu avalie por N questões, eu não vou citar todas, mas desde que eu não consiga ter uma sucessão na empresa, ou que realmente o crédito está tão difícil, eu não vejo perspectivas, mas o meu negócio é bom, então eu prepararia a empresa para uma negociação. Aí você deveria seguir algumas etapas, né? Primeiro, a preparação interna. Vou me organizar, o meu balanço, o meu setor fiscal, as minhas certidões, para que eu proporcione ao comprador uma informação bastante fiel do meu negócio para começar bem uma negociação. A partir disso, eu começo a avaliar o meu negócio. Muitos negócios são pautados na expectativa de rentabilidade futura que esse negócio tem. Eu acredito que há expectativa de ganho, por isso que eu estou negociando a minha empresa. Bom, o terceiro é a mesa de negociação, onde você negocia efetivamente a empresa, claro, a partir de que eu consiga buscar os compradores.
e finalmente eu finalizo com um contrato que é o que é firmado entre as duas partes, né? Lá do comprador e lá do vendedor. Agora, a sua organização busca o comprador em casos de empresas que queiram estar na venda, e na outra ponta você tem a busca internacional por alguns segmentos, alguns tipos de empresa no Brasil. Os tipos de trabalhos, eles variam desde você realmente buscar um comprador local ou internacional, mas também se pode estar no lado do vendedor, né? Auxiliando a preparar a empresa para a negociação. Agora, a pergunta é o seguinte, que a gente tem que fazer aqui. A hora que você se posiciona para um lado ou para outro, claro que isso tem um peso muito grande na negociação. Como que é tomada essa decisão? Aonde que a sua organização se situa? Isto é negocial ou como é que isto procede? Eu diria que é muito negocial para qualquer um dos lados, porque são algumas etapas. Como a gente disse, você começa com auxílio na negociação, e a gente pode estar envolvido na própria avaliação da empresa ser comprada, por exemplo. Nesse caso, caminharia para uma diligência. E como é que eu me posiciono no caso de uma diligência? A avaliação é efetuada, e em cima de toda avaliação você chega a um resultado, a um relatório que eventualmente pode trazer questões de obrigações, de passivos fiscais, trabalhistas, e que este valor terá que ser reduzido na negociação. Então, seu papel neste caso, nessa diligência, seria levantar, quantificar a estimativa dessa contingência, e não necessariamente uma perda, porque pode ser que a contingência não se materialize. E a partir do momento a negociação está sendo efetuada entre comprador e vendedor com este parênteses: olha, existe um valor a ser tratado aqui que é um passivo, uma obrigação. Então, assim, é muito negocial nos dois lados o posicionamento da consultoria, em todas as etapas. O professor Delfim Neto diz que é incalculável o passivo trabalhista das empresas no Brasil, porque tem tanta legislação, tanto problema trabalhista, tantos processos, tantas coisas intangíveis, que na avaliação dele, professor Delfim Neto, dito ao Brasil todo, é necessário uma reforma nesse sentido. Qual a sua avaliação disso? Bom, como é que é o procedimento de dizer devo, não devo, tem passivo, não tem? Como é que se mede isso? Existe alguma forma científica ou não? Não, eu acho que eu obviamente não acompanhei esse pronunciamento do professor Delfim, mas há mecanismos, sim, de se calcular o passivo trabalhista com base na legislação, com base no período em que se caducam alguns passivos se caducam com 5, outros podem chegar até 20 anos. A partir de informações da empresa, de folha de pagamento e outras informações, você consegue, de fato, estimar o montante do risco, o montante da contingência. A questão é se ele se materializa ou não na prática, quando é que uma ação vigora, ou algo que estava dormente, de repente surge, aí realmente isso é imponderável. Agora, se quantificar uma estimativa razoável para uma mesa de condições, é possível se fazer, com certeza. Ou seja, e tudo isto é calculado e é abatido do valor que se pede na empresa. Agora, muitas empresas têm um valor que é intangível. Por exemplo, a marca, por exemplo, aprovações, por exemplo, patentes e assim por diante. Existe alguma metodologia científica para se chegar a esses valores? Existem as metodologias de precificação dos negócios. Uma que tem sido muito utilizada é a avaliação pelo fluxo de caixa, muito utilizado, onde a partir de um fluxo de caixa você leva a perspectiva de fluxos de caixa que serão gerados por um período, 4, 5 anos, com as premissas que já são da própria informação da empresa. Você tem o faturamento, os custos, a margem, então você projeta com o dono que conhece o mercado, que conhece o segmento, uma perspectiva real de 5 anos, e com base nisso você desconta isso a uma taxa de juros. Sim. E traz a valor presente. Então aquele seria o fluxo futuro trazido a valor presente, seria o valor da empresa. Então, é muito utilizado
essa metodologia, existem outras. Agora eu vou te explorar, agora eu vou explorar o seu conhecimento. Quando você fala de uma taxa futura, trazendo, quer dizer, um valor futuro trazendo um valor presente, e se fala numa taxa de juros. Que taxa de juros que nós estamos falando? Do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, porque são completamente variáveis e são valores astronômicos nessa diferença. Quando se fala de uma auditoria, quando se fala de um procedimento internacional, nós estamos falando a juros nacionais, a juros internacionais, ou isso é uma mesa de negociação? Eu foquei muito o mercado local. Sim. Então eu estou partindo do pressuposto que numa aquisição, o investidor, embora ele que está com os dólares, ele que está com o poder de compra maior, da barganha maior do que o comprador, sim, mas ele vai seguir a partir das premissas locais do país mercado que ele está adquirindo. Certo? Sim. Claro, há os benchmarks e comparações que são feitas, mas muito gira em torno do país que você está adquirindo a operação. E tem crescido muito essa demanda? A demanda crescida, se buscar várias análises de mercado que tratam de aquisições de empresas brasileiras, elas têm crescido certamente, apesar de que a partir de entre 14 e 15, uma pequena redução, foi bastante forte, 14, 15, 16, uma redução pequena se comparado com anos anteriores, mas ainda assim é crescente. Eu diria que, com base em algumas pesquisas, você teria uma média aí de 50 negociações de empresas, por exemplo, o último dado, sei lá, até no primeiro trimestre de 2016, só para ter um parâmetro. Que é significativo. É significativo. Então, assim, o mercado, a partir do momento da situação de crise, do dólar disparando, ou seja, ele facilitou. Aquilo que foi dito que o Brasil está barato é uma realidade. É uma realidade de momento, sim. Eu acho que não tem perspectiva agora, né, dado o cenário atual político, de que o dólar dispare crescentemente. Então eu acho que o próprio investidor deve estar avaliando que chegou no limite do dólar, que não dá para segurar mais, porque alguns seguraram o máximo possível. Quanto mais eu seguro o dólar disparo, na mesa de negociação, melhor para mim. Com relação ao comprador brasileiro, é um vendedor brasileiro, desculpe, desesperado na mesa de negociação. Você acredita que o dólar deve estabilizar nos patamares ou próximo desse patamar? E claro que previsão do dólar é uma adivinhação mágica. É difícil fazer previsão sem ter que fazer um hedge. Sim, claro. Na outra ponta. Mas eu acho que a gente tem acompanhado recentemente e os momentos econômicos têm demonstrado que a tendência talvez não seja de uma queda abrupta como ocorreu nesses últimos períodos, antes dos acontecimentos que marcaram o país. Então, eu acho que é uma possibilidade de que ele se mantenha sob, mas, enfim, é um caminho positivo, pelo menos sob a ótica dessa perspectiva. Embora o Brasil requeira ajustes, há o ajuste da Previdência, há o ajuste das contas públicas, que precisam de redução. Então, isso também pode mobilizar para cima ou para baixo, né? Essas negociações de Previdência pode levar o investidor a avaliar, olha, talvez o Brasil ainda esteja imaturo. Carlos Aragaki, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa empreitada e que possa beneficiar o Brasil como um todo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!